pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para aqueles que estão nos sintonizando agora, a passagem está em Filipenses, capítulo 2, versículos do 3 ao 12. Enquanto a gente dá um tempinho para aqueles que estão procurando aí na sua Bíblia, onde está essa passagem, Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 12, quero fazer dois convites aqui para você. O primeiro é que amanhã está começando, não é, os dias de carnaval aqui na Canção Nova, nosso encontro chamado Rebanhão, já começa amanhã, e eu quero chamar você para vir participar. Inclusive você que não conhece a Canção Nova, é uma oportunidade alegre, boa, de profunda espiritualidade, de muita evangelização. É o carnaval mais belo, mais alegre que você pode participar. Então, dos dias 13 a 18 de fevereiro, com a presença do Padre Roger Luiz, Padre Donizete, Padre Marcelo Rossi também estará aqui conosco, Padre René, Padre José Augusto, Márcio Mendes, Ironi e Comunidade Canção Nova, né? Estaremos aqui com você em oração e você é o nosso convidado. Então, muitos querem ter uma oportunidade de um retiro assim e muitos gostam de associar, não é, a sua oportunidade de retiro, espiritualidade, a também conhecer outros lugares, a viajar. Então, eu quero convidar você para nós fazermos juntos os caminhos da fé que trouxeram a evangelização para esse nosso Brasil, para esse nosso continente americano. Nós vamos fazer uma peregrinação no segundo semestre, que vai sair no dia 15 de setembro, serão 14 dias, e nós vamos começar ali pelo norte de Portugal, terra de muitos santos, gente, homens e mulheres de Deus que testemunharam com a vida, quão poderoso é o Senhor para nos socorrer em todas as nossas necessidades, intercessores poderosos, não é? Então vamos começar pelo Porto, refazendo esses caminhos da fé. Vamos a Braga, que é considerada a Roma de Portugal, não é? A sé mais antiga das Espanhas. Você vai ter a oportunidade de conhecer essa cidade antiga e belíssima. Eu dizia que outro dia, há indicações de que a sé de Braga foi fundada por São Paulo, apóstolo, não é, nas suas viagens à Espanha. Então, olha que coisa linda. Aveiro, que é considerada a Veneza portuguesa. Nós vamos a Ávila, de Santa Teresa d'Ávila, não é? Amiga tão querida de São João da Cruz. E vamos também a Saragoça, onde Nossa Senhora apareceu a São Tiago, quando ele fazia ali as suas investidas de evangelização sobre aquela terra, sobre a Europa, e estava profundamente frustrado pelas dificuldades que eram muito duras. E no meio das dificuldades, Nossa Senhora é sempre um alento para São Tiago, para nós, e ela lhe apareceu sobre um pilar. Por isso o título de Nossa Senhora do Pilar. E nós visitaremos também esse lugar, né? Então sei que muitos têm esse carinho por Nossa Senhora, já fizeram santuários marianos, onde Nossa Senhora apareceu, querem ir. Estou convidando você para nós irmos juntos, tá certo? O telefone é 0, código da operadora 12 3186 2055. Você entra em contato com a comunidade Obra de Maria e já avisa aí que você gostaria de se inscrever para essa peregrinação. Saída dia 15 de dezembro, Portugal e Espanha. Tá certo? Filipenses capítulo 2, versículos do 3 ao 12. Assim nos diz a palavra de Deus. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós
o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Cristo Jesus, existindo em forma divina, não se apegou a ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nada na nossa vida nós devemos fazer por ambição, não é? Aqui essa ambição é a ganância, é o desejo de construir as coisas só em torno de si, de acumular coisas para o próprio conforto, para o próprio benefício, uma fome insaciável, não é? De riquezas, de prazeres, de projeção social. Não está falando da boa ambição, não é? Porque a gente precisa ter gana pelas almas, a gente precisa ter ambição pelo bem comum. Essa ambição é boa, essa ambição vale a pena. Nós precisamos ter ambição pela evangelização, não para lucrar com a evangelização, mas para que a evangelização alcance muitas, muitas, muitas almas. Para que assim como nós um dia fomos alcançados pela palavra que nos libertou e nos salva, muitos outros também o possam, não é? Mas São Paulo fala aqui desta ambição mundana, dessa ambição terrena, dessa ambição que nada lucra para nós na vida eterna. Ele diz: nada, nada, nada façais por ambição. Nada façais por essa glória vazia, pela ostentação do mundo, pelo desejo de aparecer, porque o mundo passa e você ter aparecido nesse mundo vai passar junto com você. Então não faça por vanglória, mas tudo que você fizer, construa com um fundamento sólido, construa na eternidade para que não seja passageiro. E como é que a gente faz isso? Com humildade, sendo humildes. Cada um considere os outros como superiores a si mesmo. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. E aqui não se trata de cuidar da vida alheia, viu? Porque tem muita gente que, ancorado nesta palavra, vai se meter na vida dos outros, para perturbar as pessoas, para tentar manipulá-las, para querer transformá-las segundo aquilo que ela acha que é o melhor. Não é disso que a palavra está dizendo, não. Cuide daquilo que é interesse da outra pessoa. Cuide do seu bem pessoal, mas cuide também do bem alheio. Não é? Cuide de zelar pela saúde da sua vida, mas também pela saúde do seu vizinho. Cuide do seu bem-estar, mas cuide do bem-estar do seu irmão. Cuide do seu patrimônio, mas também cuide de preservar o patrimônio alheio. É disso que essa palavra nos está falando. Não cuide somente do que é seu, mas também daquilo que é dos outros. E haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que no Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, existindo na forma humana, como homem, como ser humano, como eu e você somos, Jesus não se apegou a ser igual a Deus, mas despojou-se,
como que abdicou, abriu mão, assumindo a forma não só de um ser humano, mas a forma de um escravo, olha aqui, tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, Jesus humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte. Obediente a quem? Obediente a Deus. Jesus foi obediente à vontade de Deus, à vontade do Pai, até a morte e morte de cruz. Veja, não era a vontade do Pai a morte de cruz para Jesus. Mas o Pai queria que Jesus o obedecesse. E o obedecesse no quê? Na missão de viver a nossa vida, de assumir a nossa natureza, de santificar a nossa natureza e de nos salvar. E para isso ele precisaria viver a nossa vida até o fim, até a última gota, até o último dia. Mas, pela maldade do ser humano, pela inveja, pelo ciúme, o que foi imposto para Jesus, não é? Como término dos seus dias terrenos, foi a cruz. E Jesus não recuou, nem mesmo diante da cruz, para levar até o fim a missão que o Pai lhe deu. Jesus humildemente aceitou passar pela morte de cruz. É isso que a palavra de Deus está pondo diante dos nossos olhos nesta manhã. A cruz não foi o Pai do céu que impôs, mas o que vem aqui é a recompensa que o Pai deu a Jesus, por ter sido fiel até o fim, e por ter se despojado, e por ter se feito igual a nós, sendo Ele Deus, sendo de condição divina. Então o que foi que o Pai fez com Ele? Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos dizer para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor? Então repita, onde você estiver, repita de uma maneira que você mesmo possa ouvir a sua voz, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Diga, e diga mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Meus irmãos, Jesus é o nosso Senhor, nosso dono, porque nos resgatou a preço de sangue da tirania do demônio. De que sangue? Do dele. Não foi do sangue dos outros. Não foi fazendo violência, mas sofrendo violência. Jesus pagou o preço do nosso resgate para nos libertar. E olha, quem se achega a Jesus recebe libertação. Libertação interior, a mais importante. Porque quando você é livre interiormente, não tem cadeia, não tem prisão que consegue suprimir sua liberdade. Há muitas pessoas que tiveram seu encontro pessoal com Jesus na cadeia. Me lembro de um testemunho que eu recebi há vários anos atrás. Recebi esse testemunho porque essa libertação e essa conversão veio por meio de um livro que eu escrevi chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Uma senhora estava lendo esse livro no metrô e viu que do outro lado uma outra se curvava para poder ver o livro e tentava olhar o que estava escrito. E essa senhora foi lá e deu de presente para esta mulher. Disse que sentiu que devia dar o livro para ela. Só que no momento em que ela pegou o livro, ela percebeu que não era para ela, era para o filho que estava preso. E levou esse livro até a cadeia e deu esse livro de presente para o rapaz, que não teve o menor interesse por ele, ficou num canto da cela, abandonado lá. E um dia, num momento de crise, ele escreveu, ele me contou, ele disse: Márcio,
eu ouvia nitidamente uma voz. Eu sei que essa voz não era fora, mas essa voz também não era minha. Nitidamente uma voz que dizia assim: você não presta, a sua vida não presta, você só faz o mal, tudo o que você toca é estragado, você trouxe um sofrimento terrível para sua mãe, você se casou com uma mulher, teve 4 filhos com ela, envolveu-a no tráfico e agora ela está na cadeia, você preso, sua mulher preso, e você com seus 4 filhos sem mãe. Você se envolveu com uma outra mulher, teve 2 filhos com ela, e agora ela também está presa. Você se envolveu com mais uma e ela está presa. Você se envolveu com mais outra. Ele tinha tido filhos com todas essas mulheres. E todas elas agora estavam na cadeia. E ele tinha vários filhos pelo mundo, sem pai nem mãe, por causa do crime que ele havia cometido. E essa voz dizia para ele: o único bem que você pode se fazer e fazer aos outros é você pegar esse lençol que está aí e se enforcar. E ele já tinha feito o nó para o enforcamento. Ele ia tirar a vida dele naquela noite. E ali, enquanto ele preparava para o suicídio, ele viu o livro e resolveu sentar para ler. E ele disse que à medida em que ele foi lendo, ele foi se encontrando, porque há passagens ali nesse livro, Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, que levam a pessoa a uma libertação profunda. Ele entendeu o que estava acontecendo com ele e ele entendeu que voz era aquela que estava falando com ele e não era de Deus. E não era a voz dele mesmo. E ele me contava: naquele momento eu aceitei que Jesus se tornasse o Senhor da minha vida. E no momento em que eu fiz isso, Márcio, algo da minha vida se quebrou e algo novo começou. Eu consegui enviar comunicação para as mulheres com as quais eu me envolvi, mas eu era casado com a primeira. Eu estou reatando o meu relacionamento com a minha esposa. Eu vou cuidar como eu puder dos filhos que eu tive com as outras, mas eu já estou dizendo para elas que não posso ter mais nenhum tipo de envolvimento com elas. Eu estou abandonando o crime. Ele me contava que ele era um traficante de alta monta, de grande porte, com bocadas sob a responsabilidade dele, que mesmo sob risco ele estava se eximindo do crime. Ele estava fazendo a escolha de romper com isso completamente. E me dizia: eu vou sair daqui. E quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu irei à Canção Nova para testemunhar a minha libertação. Não só a minha libertação da cela de uma cadeia, mas a minha libertação interior. Você entendeu? Mesmo preso, agora ele estava livre. Parece uma contradição, né? Mesmo preso, agora ele estava livre. Quantas vezes nós atendemos mães de pessoas que foram parar na cadeia? E é preciso rezar, porque o direcionamento não é o mesmo para todas. Não é o mesmo. A mãe que você rezando, você diz: minha querida, o seu filho será libertado. Porque na oração o Senhor nos mostrou isso. Estava pregando no encontro em Cascavel. O filho dessa senhora tinha sido condenado, né? É uma outra história, tá? Tinha sido condenado a dezenas de anos de cadeia. E rezando ali com ela, o coração dessa mãe aflitíssimo, porque já tinha saído a sentença. Eu percebi que eu deveria dizer a ela em oração que no próximo ano o filho dela seria libertado, porque era o que Deus estava colocando dentro do meu coração. No ano seguinte a mãe veio dizer: meu filho foi libertado. No outro ano o filho veio dizer que ele soube de tudo que aconteceu e da libertação que ele recebeu, porque a providência divina foi movendo todas as coisas.
porque a acusação não era aquilo tudo que fizeram com ele. Mas o Espírito Santo, quando nós colocamos as questões nas mãos dele, ele traz a verdade, ele traz a luz, ele traz a justiça. Para esse caso, a orientação foi essa. Mas para outras situações, a gente tem que dizer: mãe, pai, sem coragem. Porque esta prisão não será para destruição, mas para salvar a vida do seu filho. Porque aqui fora ele seria morto, ele se perderia. E vamos pedir a Deus que esse tempo de sofrimento, de penitência, porque todo tempo de sofrimento, gente, na vida da gente, dentro de uma cadeia, fora de uma cadeia, dentro de um relacionamento ruim, fora de um relacionamento ruim, dentro de uma condição de saúde que nos aprisiona numa enfermidade ou fora dela, não importa, todas essas situações de sofrimento, levadas aos pés da cruz de Jesus, entregues a Jesus, unindo-nos ao sofrimento dele na cruz, se torna redentora na nossa vida. Elas nos purificam, elas trazem livramento, sim, elas trazem libertação, sim, elas trazem salvação para a nossa vida, porque Jesus as assume e faz com que o seu sangue precioso recaia também sobre nós. Jesus é o nosso libertador, Jesus é o libertador que desata as cadeias interiores. Mas para isso é muito importante uma coisa: a gente não ter vida dupla, a gente não viver de aparências. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que vive dentro da igreja é ter vida dupla. É ter uma face para as pessoas, mas uma outra para si mesmo, escondida no oculto. É conservar publicamente uma vida louvável, bonita, religiosa, mas ao apagar das luzes, no recolhimento, uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida de profanação, uma vida de promiscuidade. E essas coisas não começam grandes, essas coisas começam pequenas, com as pequenas concessões que nós vamos nos fazendo, por vezes até para sustentar para as pessoas uma imagem que não corresponde à nossa realidade, querer parecer o santo que a gente não é. Isso que Jesus chamava de hipocrisia. E por que isso é um grande problema? Porque isso impede a nossa cura. Nós não podemos viver na mentira, nós precisamos viver na verdade. Trazer diante de Deus os nossos pecados, trazer diante de Deus os nossos erros, ter coragem de bater no peito e dizer: eu errei, eu pequei, perdão, meu Deus, eu vou recomeçar. Ter a coragem de ir ao encontro das pessoas que nós prejudicamos e pedir perdão para elas, e dizer: perdão, eu prejudiquei você. Não sei como eu vou reparar o mal que eu te fiz, não sei como é que eu vou restituir os danos que eu te causei, mas eu quero. E se você tiver paciência, dentro do que for possível, eu quero restituir a você o que eu tirei de você. É o que diz aqui, que cada um não cuide dos seus próprios interesses, mas também dos outros. Não é lançar mão daquilo que não te pertence para que você fique salvaguardado com prejuízo da outra pessoa. Não, fazer igual Zaqueu: Senhor, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E além disso, vou tirar do que é meu e vou partilhar com quem não tem. Isso é conversão, gente. Isso é você assumir a sua própria miséria. O que Zaqueu fez diante de Jesus? Aquilo era uma confissão. Só que era uma confissão sábia, porque tinha gente escutando. Ele tinha que admitir sem se incriminar. O que Zaqueu diz? Se eu defraudei, porque se ele diz eu defraudei, vai para a cadeia. Ele disse: se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus entendeu que ele estava dizendo que ele ia refazer o caminho dele e que ele ia reparar o erro cometido. E foi mais longe. E daquilo que é meu, Senhor, eu vou tirar metade e dar às pessoas.
E Jesus diz: hoje a salvação entrou na sua casa. Por que a salvação entrou na casa dele? Porque ele vai pagar quem ele deve, vai ressarcir quem ele prejudicou e vai dar do seu dinheiro aos pobres? Não. Porque não foi isso que fez a salvação entrar na vida de Zaqueu. Foi o contrário. Porque a salvação entrou no coração de Zaqueu. Porque ela entrou. Porque agora ele estava salvo. Porque agora ele tinha feito uma experiência de Deus. Porque ele tinha tido encontro com Jesus. Agora que isso aconteceu, ele já não queria ter mais nada que ver com uma vida de erros, com uma vida dupla. Olha, quanta gente hoje está doente emocionalmente e frequentando psicólogo e psiquiatra porque tem vida dupla. Como é que você pode estar saudável se você tem a sua esposa e se você está envolvido com outras mulheres? Como é que você pode estar saudável e ficar saudável? Estou falando de doença mesmo, de doença que leva a pessoa para o hospital, que leva a pessoa a um consultório psiquiátrico, que leva a pessoa a um consultório de um psicólogo. Se você é um pai de família, uma mãe de família, não é? Que você tem ali a sua família, mas você cai na bandalheira. Se envolve com todo tipo de pessoa, permite todo tipo de prática sexual. É de dar dó, gente. Porque às vezes a gente toca nesses assuntos, tem gente que se sente acusado como se fosse uma acusação, não é uma acusação. A gente, se acusar é apontar, ok, é uma acusação, mas uma acusação não para a pessoa, para o pecado, para o erro. Porque está destruindo a vida de pessoas. Aí às vezes você vê uma pessoa boa, sabe? Um homem bom, de bom relacionamento, de boa lida, agradável de se estar. Daqui a pouco essa pessoa cai doente inexplicavelmente. Você vai acompanhar, passa um tempo, descobre por que estava daquele jeito. Porque não conseguia conviver com a vida dupla que tinha. Imagina a canseira que é. Para você manter às ocultas uma vida de erro. Sabe, e dentro da igreja isso acontece demais. Por que acontece demais dentro da igreja? O que é que as pessoas vão pensar de mim porque eu estou dentro da igreja? Então, é uma vida para o povo, para o público, e é outra vida no privado. Só que isso, olha, é um terror, inclusive, e principalmente para as famílias. Porque a gente pode se esconder de quem não convive conosco. Mas quem mora com a gente, quem convive com a gente, sabe de que material a gente é feito. Sabe que tipo de vida a gente tem. E isso é um escândalo para o cônjuge, isso é um escândalo para os filhos. E pode ser um escândalo, não é? Para os fiéis, se isso é algo que alcança uma pessoa que está exercendo um ministério, não é? Um ministério de serviço dentro da igreja, ministro da Eucaristia, coordenador de grupo de oração, coordenador de uma pastoral, ou seja, um padre. Querer viver uma vida dupla é condenar-se. É impedir que a libertação de Deus nos encontre, nos alcance. Você não merece viver assim. Porque Jesus mereceu para você a sua liberdade. Permita que Jesus venha ser o seu libertador nesta manhã, desatar as amarras do pecado que estão condenando você a uma vida de trevas, uma vida que pode ter um prazer ali naquele momento, mas que cobra de você um preço muito amargo, que está roubando você de você mesmo. Aí você já não tem vontade de estar sozinho, quando fica só, fica deprimido, fica entristecido, põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, porque os apetites não param, te arrastam numa direção, por outro lado a culpa se abate sobre você. Aí olha só, é o apetite puxando a pessoa para o erro, é a culpa amassando a pessoa por dentro.
É o medo levando ao desespero se as pessoas descobrem. Nem com o pior dos nossos inimigos nós deveríamos fazer uma coisa dessas. E sabe o que é pior? A gente faz com a gente mesmo. Jesus veio para nos libertar. Talvez você não tenha conseguido a sua própria libertação, porque realmente não está ao nosso alcance sermos os salvadores de nós mesmos. Mas Deus, que tanto te ama, deu a você um Salvador poderoso, que por uma resposta sincera da sua boca, pode libertar você agora, neste momento, porque Jesus é o libertador. Jesus desata as nossas prisões interiores. Que prisões são essas? As prisões do medo, os medos, os ódios, os ressentimentos que nós carregamos, as amarguras, as desconfianças, os traumas que nós arrastamos uma vida inteira do nosso passado, por vezes traumas que nasceram na nossa infância. Os nossos traumas, os nossos egoísmos, os pecados que nós resolvemos soltar as rédeas. Na luta contra o pecado, todos nós estamos. O problema é quando você solta as rédeas do pecado e diz: cansei de lutar, eu sou assim mesmo, não é? Eu estou sempre caindo nesse pecado, não adianta a minha luta, então agora eu vou descer ladeira abaixo. Aí você perdeu. Porque enquanto você lutava contra o seu vício e o seu pecado, você estava vencendo mesmo tendo caído. Cada vez que você se levantava de uma queda, era uma vitória sobre esse pecado. E cada vez que você fazia isso, esse pecado ficava mais fraco, esse vício perdia a força. E você, a contragosto, estava convivendo com esse pecado. Todos nós, gente, não tem ninguém aqui nessa bancada sem pecado, não. Nenhum de nós. Mas uma coisa é você conviver com o seu pecado, a contragosto, lutando contra ele. Outra coisa é você se soltar na banguela, é você chegar lá no alto do morro e largar o corpo ladeira abaixo. Isso aí já não é mais convivência com o pecado, é conivência. Entre a convivência e a conivência existe um abismo que os separa. A convivência com o pecado a contragosto é vitória de Deus na sua vida e sua vitória, porque você convive, você cai, mas você levanta. Na conivência com o pecado vence o diabo. E não vence a Deus não, vence você. E Jesus é poderoso para dar a você a força e a libertação que sozinho você não conseguiu alcançar. Jesus, Ele é o nosso libertador, que nos liberta de todo tipo de inveja, que nos liberta das divisões. Olha, nós temos que viver uma vida muito estreita com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o risco é a gente se acostumando com as coisas de Deus, a gente achar que rezar é um luxo, a gente rezar para cumprir preceito, a gente rezar porque as pessoas estão nos observando, passar o dia com o terço na mão rodando bolinha, vai lá, senta para poder participar da missa, mas está igual aquela garrafa que eu falei ontem, molhado por fora e nada entra no coração. Se não entrar no coração, não tem libertação. E quando essa oração é só por fora, os fariseus rezavam o dia inteiro. O problema dos fariseus não era a falta da reza, mas era a falta de que a oração entrasse no seu coração e os transformasse. E quando nós vivemos a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, apenas como uma casca, como uma capa, meu filho, aí o maligno ele vem com força através da inveja, divide as pessoas, divide famílias, separa filhos dos seus pais, separa marido e esposa, cria inimizade dela com a família dele,
cria a inimizade dele com a família dela, sabe, vai sufocando as comunidades pela inveja, pelo ciúme, e de repente, sem perceber, nós não estamos lutando contra o nosso irmão, mas nós estamos lutando contra a graça de Deus nele, contra a presença de Deus na pessoa, contra os carismas que Deus deu a esta pessoa para o bem da própria comunidade. E aí as divisões entram e acabam com tudo. Nós precisamos que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nós precisamos estar com Jesus. Precisamos, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa família, para o bem daqueles que nós amamos, porque o homem, o ser humano, por si só, não pode se libertar dessas correntes, não pode. Mas graças à palavra de Deus, graças à verdade revelada por Jesus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Senhor, é possível para mim, é possível para você, é possível para cada pessoa livrar-se de todas essas amarras que aprisionam e que violentam o coração, aprisionam e fazem violência a nós. Nós não fomos feitos para essas coisas, gente. Nós fomos feitos para o bem, nós fomos feitos para o amor, nós fomos feitos para a felicidade, nós fomos feitos para o céu, nós fomos feitos para Deus. Tudo que vai diferente disso, na contramão disso, é violência contra a nossa alma, contra o nosso coração. Por isso vamos pedir a Jesus que é o Senhor, aquele que foi exaltado acima de tudo, aquele a quem o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todas estas coisas, tudo que está sujeito, dobre o seu joelho no céu, na terra e até mesmo embaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso libertador. Diga: eu tenho um libertador poderoso que me ama. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso. Diante desta palavra, Senhor, eu preciso me libertar. Eu preciso da Tua luz, Senhor, nas áreas sombrias da minha vida. Vem, Senhor Jesus.